Vamos dar início à audiência pública. Discussão do projeto de lei 193/2013, mensagem executiva 21 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a instituir a operação urbana consorciada na área do Central de Niterói e das outras providências. Gostaria de convidar, que já estão aqui para fazer parte da mesa, a secretária municipal de Urbanismo e Mobilidade, a senhora Verena Andreata, está aqui à minha esquerda, o procurador-geral do município, o senhor Carlos Raposo, ao lado da dona Verena, a secretária executiva do prefeito, a senhora Maria Célia, o subsecretário de Urbanismo, o senhor Renato Barandier, já está aqui ao lado, e o subprocurador, o senhor Diego Dias, já está aqui também. Antes de passar a palavra à senhora Verena, gostaria de, como tem acontecido em outras audiências públicas, peço a todos que tenham compreensão, geralmente tem muitas inscrições, da gente poder fazer os questionamentos e as perguntas em 3 minutos, se for possível, peço a compreensão, até porque a gente tem que sair desta casa, às vezes, com um horário bem ultrapassado, às vezes depois de meia-noite e até 1h da manhã. Peço a compreensão de todos. Não, mas aí eu vou falar. Eu gostaria de convidar também para fazer parte da mesa o secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbeiro, por favor. Registrar também a presença da nossa secretária, Patrícia Aldir, sempre presente. Com a palavra, a secretária de Urbanismo, a Verena Andreata. Bom, prezado vereador Beto da Pipa, gostaria de cumprimentá-lo e, cumprimentando o vereador, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento também a secretária Maria Célia, secretário César Barbeiro, procurador-geral, demais dirigentes, secretários municipais. Vou apresentar aqui, então, o projeto de requalificação urbana da área central. O projeto vai ser apresentado em 2 partes, eu farei a primeira parte e o subsecretário Renato Barandier apresentará a segunda parte. Renato, por favor, me ajuda a passar aqui os slides. Bom, como os senhores sabem, a área central de Niterói tem uma posição estratégica em relação ao leste do Estado. É uma área, enfim, que concentra serviços, concentra atividades importantes. Essa relação estratégica de Niterói com o restante da área metropolitana está aqui marcado no slide, né? Ela tem uma proximidade com o centro do Rio e atende também a essa relação entre instituições, entre uma relação também de transporte bastante intensa entre todo esse conjunto metropolitano. Enfim, acho que não cabe aqui detalhar toda essa importância, porque o nosso foco é explicar a importância da área central de Niterói e o seu estado de degradação atual. Bom, a cidade tem a importância histórica, ela foi formada, né, a partir de uma trama urbana demandada pelo rei Dom João VI, em 1819, uma trama que foi evoluindo a partir também de aterros. O primeiro nome da cidade foi Vila Real da Praia Grande, e durante várias décadas foi evoluindo, foi mediante os aterros que foram sendo construídos, né, sobre a Baía de Guanabara, e esses aterramentos, então, foram onde a cidade foi se desenvolvendo. Todos sabem que foi capital do Estado, é uma capital que deu bastante prestígio, a cidade estava bastante ancorada nesse prestígio,
E, a partir de meados da década de 70, com a construção da ponte Rio-Niterói, há toda uma reversão aí em termos da mobilidade da cidade. Ou seja, toda a questão rodoviarista passa a fazer parte do desenvolvimento, a relação do transporte com as barcas perde um pouco de importância, e esse tipo de modelo de crescimento ele vai gerar no futuro o espraiamento da cidade para outras regiões, causando um desprestígio para a própria área central. Então, a principal centralidade, né, não só da cidade como do próprio Estado, perde força dentro desse processo de crescimento econômico que se dá se espalhando, né, por crescimento geográfico. Se nós olharmos aqui os dados que estão mostrados aí no slide, em 1975, a área urbana de Niterói correspondia a 18% do território municipal, enquanto a população do centro correspondia a 7% desse total. 40 anos depois, a área urbana já passa a corresponder a 41% do território municipal, enquanto a população decresceu e compondo apenas 4% do total da população residindo na área central. Ou seja, isso aconteceu porque houve esse investimento, né, nas áreas de expansão, juntamente, né, alavancados pela construção da ponte, e também o crescimento do número de automóveis que passou a se incorporar no parque da cidade. Enfim, as áreas de expansão se tornaram mais atrativas para o investimento público, e esse outro slide também mostra que, enquanto a população do centro da cidade, que é o foco do nosso trabalho, ela perde 15% de população, a população do município cresce em torno de 50%, e se vocês olharem também no slide, a mancha urbana passa a crescer 130%. A participação da população no centro de Niterói, então, nesses 40 anos, há uma perda de quase 43% de população na principal área, né, de atividades econômicas e institucionais do centro. Bom, os impactos negativos desse modelo, né, ele gerou infraestruturas de alto custo porque teve que espalhar essas rodovias para territórios muito longe de onde a população morava, e essa necessidade de locomoção por automóveis também provocou uma segregação espacial importante. Pode passar. Bom, os problemas e desafios em relação a como requalificar a área central de Niterói são muitos. As imagens que eu vou mostrar a seguir mostram o quadro de abandono, o quadro de degradação, que é pouco condizente com o centro da importância que se quer resgatar. Os fios estão por toda parte, se encontram em fiação aérea, muitos fios de telefonia pendurados sobre essa mesma fiação. Enfim, a degradação do ambiente urbano, então, se mostra nessas imagens, com pouca acessibilidade também para as pessoas que se locomovem a pé. Então, foi uma progressiva perda da qualidade do espaço público da cidade. É um processo que é passível de ser revertido, e as imagens em sequência mostram que os passeios são inadequados, além todo o problema da fiação. O espaço público pouco condizente também com uma condição de centralidade que se quer resgatar, que se quer dinamizar. Essa degradação ela inclui também os imóveis passíveis de renovação, os imóveis de preservação histórica, imóveis que são parte da memória da cidade, que foram sendo abandonados. Muitas vezes sendo ocupados por usos pouco condizentes também com esse centro. Essa degradação acontece, inclusive, na casa, por exemplo, na casa da Norival de Freitas. Mais uma imagem do processo que a cidade vem passando. Esse centro também não atende adequadamente a quantidade de pedestres que hoje se locomovem, quase 300 mil pessoas que circulam em ambientes como esse, que podem ser considerados a praça central Araribóia, né, a Praça das Barcas, que também apresentam aspectos de degradação, de obstrução. O centro se encontra obstruído também com esses estacionamentos e edificações. Pode passar? Enfim, todo esse quadro mostra a pouca utilização do potencial paisagístico
que esse espaço poderia ser melhorado, né? Pode passar. Bom, então a prioridade municipal, do governo municipal passa a ser direcionar os investimentos para essa centralidade como uma forma de reverter o quadro de abandono. Os objetivos dessa requalificação, eles são vários, né? Eles são de multidisciplinares. Nós não só estamos pensando, enquanto governo, em melhorar toda a rede de transporte público, assim como melhorar toda a questão da habitação de interesse social, a urbanização das favelas, melhorar também a questão do desenvolvimento econômico, priorizar programas de desenvolvimento econômico e desenvolver o potencial turístico que esse novo centro requalificado poderá gerar. E, além disso, a operação urbana consorciada como o elemento que vai estimular a criação de uma parceria público-privada que vai gerar transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental que essa operação urbana busca alcançar num processo que vai durar os próximos 20 anos. Bom, então o foco dessa operação urbana consorciada é que o conjunto de investimentos ele se dirigirá em duas áreas, né? A primeira, explicada ali na tela, é a requalificação dos espaços públicos com a implantação da infraestrutura em toda a área da trama urbana já consolidada e a revitalização da frente marítima, enquanto esse espaço que ainda está com bastante vazios urbanos que não foram ocupados e que se pretende resgatar e revitalizar para a cidade como um todo. Bom, em relação à requalificação dos espaços públicos, essa imagem da Rua Marechal Deodoro é uma imagem que nós mostramos o antes e o depois, com um processo de urbanização já implantado, ou seja, as ruas, as calçadas todas melhoradas, pavimentadas, com a infraestrutura já embutida, a fiação subterrânea. A criação também, os números indicam que 190 mil metros quadrados de ruas serão renovadas, com a criação também de 20 quilômetros de ciclovias. Todo esse espaço também receberá iluminação adequada, não só a iluminação que ilumina onde o pedestre passa, assim como a iluminação voltada para a própria rua. E a questão da acessibilidade, essa faixa de pedestres aí mostra o cuidado que vai se ter com as pessoas com problemas de locomoção. Enfim, hoje é uma questão prioritária a ser adotada nos projetos de urbanização das cidades. E a criação de corredores culturais também visa o aspecto de melhorar a edificação histórica, preservando-a, restaurando-a, assim como o exemplo mostrado na tela, que é a Casa Norival de Freitas. Aqui mais um exemplo das praças e a quantidade de metros quadrados que estão incluídos numa obra que futuramente será realizada, que são 101 mil metros quadrados de praças revitalizadas. Pretendemos também, o projeto pretende criar 155 mil metros quadrados de novas praças e mais a criação de um abrigo para atendimento à população de rua. Hoje o nosso abrigo municipal abriga apenas 100 pessoas, a ideia é triplicar esse número. A ideia do projeto também, o projeto nasce com uma vontade nessa requalificação total do espaço urbano, a infraestruturação de todas as áreas de especial interesse social, como os Morros do Estado, Arroz, Sabão e Lara Vilela, além da criação de um mercado popular no bairro Centro. Bom, em relação à revitalização da frente marítima, a ideia é a recuperação de 5,5 quilômetros de orla, desde a Boa Viagem até a Ponta da Areia. Essa é uma imagem do antes e depois. Ela também recebe todos os equipamentos, né, de cidade, com a ciclovia, as calçadas, mirantes, iluminação adequada, assim como um ponto muito importante desse projeto é a intermodalidade, né, que existe hoje já na área central, com a criação de uma estação intermodal, como os senhores podem ver, uma estação intermodal que vai conjugar aí o transporte das barcas, um veículo leve sobre trilhos, o monotrilho, que é a linha 3 do metrô, o ônibus, pedestres, bicicletas, etc. Bom, a nova esplanada Araribó, então, é um amplo espaço que ocorre, então, em frente
a Avenida Amaral Peixoto, uma grande esplanada, e também vai congregar nesse próprio espaço uma marina para 150 embarcações. Uma vila de pescadores também está pensada foi projetada para a Ponta da Areia, com restaurantes, bares, um novo equipamento, não só para a atividade econômica da pesca, dos pescadores, marisqueiros e etc., mas também de uso para a população em geral, vai ter um novo ambiente de lazer e de ócio. Enfim, estamos falando de um parque litorâneo de aproximadamente 600 metros quadrados, quase metade do Parque do Flamengo, entre a Ponta da Areia e lá o início lá do campus da UF, com uma nova vila de pescadores, com a ideia de que o caminho Niemeyer seja integrado na trama urbana da cidade, o hub de transporte, que seria a estação intermodal, a esplanada Araribóia, e também a marina e o novo passeio marítimo, onde estariam incorporados também a ciclovia dentro desse sistema. Bom, essa é uma imagem, uma vista da Amaral Peixoto e da cidade que queremos, né? Uma vista em seguida projetada com capricho, com cuidado, imaginando que esse espaço seja um espaço diáfano, que se possa chegar à beira-mar dentro de uma grande esplanada, e ali na Visconde do Rio Branco, então, estaríamos com um mergulhão onde os automóveis e os ônibus passariam, liberando esse espaço, então, para o uso público, em simetria ao que já aconteceu, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, com a Praça 15, onde também foi construída uma grande esplanada. Mais uma imagem, então, do que se pretende, do que há hoje e do que se pretende enquanto desobstrução dessa vista, né, da cidade, que é o principal, realmente, elemento de urbanização, onde as pessoas poderiam desfrutar do lazer, enfim, de um espaço de encontro para novas atividades que provavelmente que serão geradas nesse novo espaço aí da Esplanada Araribóia. Em relação, então, ao Conselho de Operação Urbana Consorciada, eu vou passar para o subsecretário Renato Barandier, que vai explicar tecnicamente o funcionamento, então, da operação. Antes do Renato falar, gostaria de registrar aqui a presença do secretário de Meio Ambiente, Daniel Marques, que é vereador também nessa casa, mas hoje se encontra em exercício na Secretaria de Meio Ambiente. Vereador Bruno Lessa, vereador Paulo Eduardo Gomes, e o secretário Moacir Linhares, que acabou de chegar, que é um grande amigo, só tem um defeito, é flamenguista, mas isso passa. Com a palavra, o nosso amigo Renato Barandier. Boa noite. Bom, a secretária Verena acabou de apresentar todo o conjunto de investimentos que se espera conseguir realizar no centro de Niterói, um conjunto de investimentos que não só o centro, como a cidade como um todo merece que aconteça. E o que é mais difícil na história de Niterói, não é diferente de nenhuma outra cidade do país, é como viabilizar isso tudo, como tornar isso, tirar desse PowerPoint e trazer para a realidade. Surge, então, o conceito de operação urbana consorciada como instrumento a ser utilizado para concretizar, tornar viável todas as obras que são necessárias para a cidade de Niterói. Antes, acho que cabe uma reflexão, como a gente vem fazendo sempre, sobre como funciona normalmente o modelo de crescimento de uma cidade. Toda vez que o poder público, através do seu tesouro, onde todos os cidadãos se cotizam com o seu rico dinheirinho, né, na forma de tributos, e dão para a municipalidade investir, toda vez que a municipalidade pega esse dinheiro, transforma isso em obras públicas, inexoravelmente isso acaba trazendo valorização para uma região. Atraídas por essa valorização, começa a surgir, então, novas edificações que começam a ocupar essa área. Mesmo nos casos, como é em Niterói, onde há existência de contrapartidas privadas, como é o solo criado aqui, que é um tipo de outorga onerosa, o poder público só consegue obter esses recursos depois da ocupação, ou seja, depois do impacto realizado, e só consegue receber isso numa proporção muito menor do que o que foi investido. Arrecada-se dezenas de milhões, enquanto o governo sempre coloca centenas de milhões para viabilizar essa nova ocupação.
A operação urbana consorciada, o seu modelo, busca inverter essa lógica. Por meio de um certificado chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção, o poder público ganha a capacidade de arrecadar parte dessa valorização do solo, para poder antecipar esses recursos na forma de investimentos na área. Ou seja, o poder público tem condições de antecipar monetariamente, uma coisa que inexoravelmente vai acontecer, investindo nessa região. Como é que isso funciona? É definido pelo projeto de lei um potencial básico de construção, que é livre da cobrança, né, de CEPAC, e que representa o potencial do proprietário privado. O adicional até o limite que é colocado pelo projeto de lei representa o potencial que tem que ser comprado da coletividade. Todos esses recursos comprados da coletividade são necessariamente investidos dentro da área, se tornam obrigatoriamente investimentos. E de que forma, então, esses objetivos são alcançados? O instrumento Operação Urbana Consorciada é um instrumento legal, legítimo, previsto no Estatuto da Cidade desde 2001 e previsto no Plano Diretor Municipal desde 2004. De acordo com o Estatuto da Cidade, uma operação urbana consorciada deve ser objeto de uma lei específica e que deve conter, no mínimo, 9 itens. Vamos lá. Primeiro, 1. Delimitar o perímetro de abrangência. No nosso caso, esse perímetro abrange 5 bairros completos: Centro, São Domingos, Graguatá, Boa Viagem e Morro do Estado. E 2 bairros parcialmente, Ponta da Areia e São Lourenço. A população em toda essa área de abrangência é de aproximadamente 40 mil habitantes hoje. Segunda exigência do Estatuto da Cidade, segunda obrigação que a gente deve cumprir: estipular um programa básico de ocupação da área. Isso se dá na forma de parâmetros de ocupação, ou seja, parâmetros urbanísticos. Muitos já devem ter visto essa apresentação, mas cabe aqui repetir sempre. Esse projeto de lei traz uma alteração no modo de se pensar o adensamento da cidade. Até o projeto de lei, vigorava o plano urbanístico das praias da Bahia, e nesse modelo do PUR, o potencial construtivo de um terreno era dado por 2 parâmetros. O primeiro, a taxa de ocupação, um percentual do lote que poderia ser edificado, que dá basicamente o tamanho da lâmina, quantos apartamentos você consegue colocar numa unidade. E o segundo parâmetro, o mais famoso deles talvez, o gabarito. Nesse modelo, quanto maior o gabarito, maior o adensamento. Se a gente fala em aumentar o gabarito à luz do PUR, está se falando em aumentar o adensamento. O projeto de lei da operação urbana consorciada muda isso. Até por uma obrigação de se cobrar os CEPACs, traz agora o coeficiente de adensamento básico e máximo. Nesse modelo, o potencial varia conforme o tamanho do lote, não mais o gabarito, e sim com o tamanho do lote. Esse é o mapa de coeficientes que está no anexo do projeto de lei. O projeto de lei aumenta o adensamento da área central? Não. O PUR, se a gente pega todos esses parâmetros do PUR, de taxa de ocupação, gabarito, e aplica todos os lotes passíveis de reedificação, ou seja, aqueles que não podem ser demolidos porque são tombados, preservados, ou têm mais de 3 andares, ou são áreas verdes, se encontra o potencial de 2.150.000 metros quadrados de potencial construtivo na área central. O que o projeto de lei da operação urbana consorciada traz é um estoque objetivo de 1.200.000 metros quadrados. Esse número é distribuído por setores e subsetores para se conseguir um adensamento equilibrado ao longo de toda a área, evitando movimentações especulativas em determinados fragmentos dessa área central. 250.000 metros quadrados são do potencial básico de construção, o direito privado do proprietário, e 950.000 metros quadrados são alienáveis. São os 950.000 metros quadrados que são revertidos para a coletividade. São os 950.000 metros quadrados que vão financiar todas as obras apresentadas pela secretária Verena. Bom, o que se ganha, então, com essa nova forma de planejar? Antes, segundo o modelo PUR, poderia-se edificar todos os lotes passíveis de reedificação dentro dessa área, invariavelmente, porque não havia uma limitação de estoques de construção. Com a operação urbana consorciada,
com muito menos reedificação da área, ou seja, menos trauma cultural, menos edificações sendo transformadas, se alcança os objetivos da operação urbana consorciada. Esse projeto de lei traz alguns dispositivos inovadores no planejamento brasileiro. É a primeira operação urbana consorciada que reduz pressão construtiva sobre uma área. Ela traz no corpo dela a garantia de que haverá uso misto, diferentemente, por exemplo, da operação urbana do Porto Maravilha. Traz incentivos ao comércio local, lojas. Traz o número máximo de vagas de garagem, uma discussão que, por exemplo, São Paulo está tendo. Dispensa vagas de comércio e serviços distantes até 400 metros de estações de transporte. E traz também, de forma inédita no Brasil, um número mínimo de vagas de bicicletário nessas edificações que vierem a ser construídas. E algumas futuras regulamentações, como a certificação verde, a ordenação da publicidade do local e os usos tradicionais nos corredores culturais. Bom, voltando então para as exigências do Estatuto da Cidade, a terceira delas, estabelecer um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. O poder público desenvolverá um programa que garanta o atendimento à população de baixa renda atingida pelas intervenções, que deverá prever a maximização de contratação da mão de obra nos bairros da área de vizinhança durante a construção, estimular e incentivar os empresários e profissionais liberais a estabelecerem negócios na área de operação urbana, criar mecanismos de qualificação da mão de obra e de desenvolvimento de renda nas comunidades carentes existentes na OC. Implementação de taxas sociais para as populações mais carentes, visando impedir ou minimizar o êxodo dessa população. Regularização da situação do maior número possível de vendedores ambulantes. Incentivos à qualificação dos camelôs para que se tornem microempreendedores individuais. Não realizar remoções. E fazer realocações somente em casos de necessidades especiais, monitorando as condições de vida e reassentamento da população deslocada. Isso tudo está no corpo da lei. Quarta obrigação do Estatuto da Cidade: determinar as finalidades da operação. A operação urbana também está no corpo dela, tem por finalidade promover a reestruturação urbana por meio da ampliação e requalificação dos espaços de uso público. Aqueles 950 mil metros quadrados alienáveis na forma de CEPAC vão ser revertidos para a coletividade na forma de 1.600.000 metros quadrados de espaços públicos requalificados. Todo aquele projeto que a secretária Verena apresentou implica em renovação de 190 mil metros quadrados de calçada, reurbanização de mais de 500 mil metros quadrados de ruas públicas, nova pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação, implantação de novas redes subterrâneas de esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica, telefonia, gás encanados, segurança de fornecimento, construção de 20 quilômetros de ciclovias, reforma de 100 mil metros quadrados de praças, implantação de outros 155 mil metros quadrados em novas praças. Isso tudo é um conjunto de 60 quilômetros de ruas que vão ser beneficiadas pela intervenção. Além disso, a construção da nova vila de pescadores, com espaço para bares, restaurantes, construção da esplanada Araribóia, construção da Marina da Cidade, reurbanização da orla entre a Ponta da Areia e a Boa Viagem e a integração do caminho Niemeyer à cidade. Além disso, a implantação de mobiliário urbano, tais como bicicletários, pontos de ônibus, lixeiras, totens, etc. Criação de 20 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de implantação e a conservação e manutenção da área por até 20 anos. Quinta exigência legal do Estatuto da Cidade: realizar um estudo prévio de impacto de vizinhança. Esse estudo foi apresentado em maio, foi publicado para consulta pública no site da Secretaria de Urbanismo desde o dia 28 de maio, ficou praticamente 90 dias em consulta pública, foi objeto de 2 audiências públicas, nas quais foram incorporados elementos que foram discutidos. Esse estudo, após incorporar toda essa discussão, foi considerado aprovado porque comprova que o empreendimento é viável do ponto de vista dos impactos urbanísticos. Um dos temas que mais gerou preocupação durante as discussões dos impactos era em relação à mobilidade. Os impactos que o adensamento dessa área poderia provocar sobre a mobilidade. Bom, em primeiro lugar, a gente diz aqui
que a concepção do projeto, a gente lembra aqui que a concepção do projeto seguiu princípios de mobilidade sustentável desde o seu início. Essa literatura é vasta, extensa, não cabe aqui ficar estendendo demais sobre ela. São conceitos consagrados que a gente traz aqui para mostrar para vocês hoje. O primeiro deles, compactar. Cidades compactas é o primeiro conceito. O empreendimento se situa numa área urbana existente. Não reforça o modelo apresentado pela secretária Verena de espraiamento urbano, forçando as pessoas a morarem longe dos seus locais de trabalho. O encurtamento dessas distâncias promove a utilização de modos não motorizados. Segundo o conceito, adensar. Densidade residencial e de trabalho viabiliza transporte de alta qualidade e serviços locais complementares próximos. Em 15 anos, a expectativa é de conseguir aumentar a densidade populacional de 8.600 habitantes por quilômetro quadrado, o que é muito baixo para uma área central, para até 17.000 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos comparativos, só para ter aqui uma ideia, o bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, incluindo aquele parque todo dentro da sua área, tem algo semelhante a isso, 18.000 habitantes por quilômetro quadrado. Terceiro conceito de mobilidade, uso misto. Essa lei traz garantia de uso misto no seu corpo. Essa proximidade entre os usos diminui a necessidade por viagens longas motorizadas. Além disso, os empreendimentos, os edifícios que se situarem próximo a estações de transporte obterão vantagens de localização estratégica. Por exemplo, a dispensa de vagas. Quarto, rede caminhável. O modo a pé é o mais limpo, o mais sustentável, o mais saudável de todos os modos de transporte. Quando a gente reorganiza o tráfego motorizado, se cria unidades de vizinhança com prioridade para o pedestre, com tratamento de pacificação do trânsito, com tratamento paisagístico, que não é um aspecto meramente embelezatório, é conforto, é sombra para as pessoas poderem caminhar, e acessibilidade universal. Rede cicloviária, o quinto princípio. Uma rede cicloviária de 20 km com segurança e completa interligação entre essas unidades caminháveis, as estações de transporte e as universidades vai ser criada. Além disso, as edificações terão guarda para a bicicleta. Isso tudo facilita a utilização desse modo. Dentro de cada uma dessas áreas de pedestres, terão rotas não motorizadas, ou seja, com prioridade para a pé, para a bicicleta, entre outros, conectando a região por meio de ligações curtas, diretas e variadas, para estimular o uso não motorizado. Isso é primordial para a acessibilidade aos transportes, inclusive. Sétimo, sistemas de alta qualidade são acessíveis a pé. Isso é uma premissa básica. Quando a gente compacta essa área, dá todo um tratamento que permite as pessoas circularem a pé, os transportes passam a ser mais atrativos do que o automóvel. Por fim, a mudança modal acontece quando uma cidade é trabalhada seguindo todos esses princípios anteriores que foram colocados aqui. Nesse sentido, os veículos motorizados individuais se tornam desnecessários no dia a dia. As pessoas ganham uma alternativa de circulação, não são reféns mais do trânsito diário. Voltando aqui para as exigências, então, do Estatuto da Cidade, a sexta delas é que a lei deve trazer a contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios. A cobrança do potencial adicional de construção, o CEPAC, é a contrapartida a ser exigida. É a contrapartida de todos os benefícios que essa população vai ter. A contrapartida para a coletividade, é dar de volta o CEPAC. Sétimo item de exigência, forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. Dentro da lei, fica instituído o Conselho Consultivo da UC com representantes da sociedade civil. Oitavo, natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados. A lei traz alguns benefícios para os proprietários que aderirem. Esses proprietários terão alguns incentivos na forma do parcelamento, do remembramento de lotes de determinado tamanho que resultem em outros determinados tamanhos. Terão alguns incentivos em relação à compra de CEPACs. E, por fim, o nono item, a última exigência do Estatuto da Cidade é utilizar todos os recursos arrecadados na área de abrangência estabelecida pela lei.
A nossa área tem 3,8 milhões de metros quadrados, onde 1,6 serão de espaços públicos requalificados. Um dos itens que suscitou algumas dúvidas durante as apresentações foi o do porquê desse perímetro que contorna toda a orla de Niterói passar reto nessa pequena enseada. Especulou-se, falou-se muito sobre supostos aterros que essa lei estaria autorizando. A gente sempre repete, essa lei não tem competência jurídica, se eu não me engano, procurador, para autorizar aterros. O município de Niterói não tem também autoridade para licenciar aterros. Isso é feito em outra esfera governamental. O que essa lei tem de competência é simplesmente autorizar uma operação urbana consorciada. Então, por que delimitar dessa forma? Porque se não fosse dessa maneira, os recursos que devem ser investidos dentro dessa área não poderiam ser aplicados no novo hub de transportes, na praça nova Esplanada Araribóia e nem na marina da cidade. Esse é o projeto de lei, então, que a gente traz para essa casa. Obrigado e boa noite. Bom, gostaria de convidar o primeiro inscrito aqui, o senhor Heitor Porto. Vereador Beto da Pipa. Pelo menos tem dois vereadores aqui que eu identifico com a minha origem. O vereador Beto da Pipa e o vereador Renatinho. Esses dois eu tenho certeza que têm a minha origem. Mas eu sei que a elite tem gente boa também, né? No meio da elite tem gente boa, né? Mas, dando sequencial, hoje eu vou falar, vereador Beto, vou fugir um pouquinho, vai me perdoar, mas hoje eu fiz uma colocação com o comandante do batalhão, hoje, lá no Conselho Municipal de Segurança. Falei, comandante, a pergunta é a seguinte, eu estava no ônibus de Engenho do Mato, lá no Lago da Batalha, que é a nossa área, uma patrulhinha acompanhou, fez a abordagem do ônibus, o policial entrou armado e o outro entrou do outro lado. Aí, junto com a pessoa, com a suposta vítima, entrou, identificou um rapaz e disse, olha, esse rapaz me roubou. Dentro do ônibus lotado, vereador. Aí eu perguntei para o comandante, vem cá. Aí o rapaz foi identificado e o rapaz não tinha roubado, ele viu que o celular não era dele, pediu desculpa, o rapaz, eram trabalhadores, mas me fazer passar por esse constrangimento. Aí eu perguntei para o comandante o seguinte, o senhor autorizou, o senhor que autoriza esse tipo de ação dentro de ônibus, essa abordagem dentro de ônibus, o senhor acha que essa abordagem é a abordagem correta? Primeiro, tem algum manual de procedimento ou manual de instrução dentro da patrulhinha para orientar o policial? Aí, o senhor não acha que a ação mais correta seria, se há suspeito, fazer o acompanhamento através da viatura e fazer a abordagem lá na ponta? Ele disse, não, o policial andou de forma correta, tinha que fazer mesmo, tem que fazer a abordagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu queria saber dos senhores aqui presentes, quem concordar com o comandante, levanta a mão. Quem não concordar, fique como está. Olha que eu estou... Vereador Beto da Pipa, olha só, eu estou registrando isso aqui porque eu quero uma cópia da ata, vou pedir uma cópia da audiência, porque quando houver algum óbito, algum óbito dentro de algum veículo desse, eu quero responsabilizar esse comandante na justiça. Eu quero ir na justiça contra ele. E eu tenho certeza, Beto da Pipa, é muito bom que o senhor tenha sido reeleito, é muito bom que o Renatinho, que o Paulo, é muito bom que haja a reeleição de pessoas como o senhor. Mas quero dizer para o senhor que provavelmente nós teremos um governador, e o governador não será do PT e nem do PMDB. O meu governador não vai ser. Correto? E o presidente também eu acredito que vai ser o Aécio, então eu não sei como é que se faz alguma coisa para 20 anos se você não conta nem com o governador, nem com o presidente da República. Se projeta há 20 anos, será que a Dilma vai se reeleger?
Vocês têm razão, você está certo. Gostaria de convidar o senhor Paulo Sérgio Teixeira. Boa noite. Desculpe, eu nunca falei em público, sou um pescador. Vim aqui hoje para agradecer que somos visíveis agora, né? Foram 30 famílias que foi prometido em relação à Praia da Lama, carinhosamente, e serão 30 famílias, só que, na realidade, são 57. São 57 famílias de pescadores que lá temos. Se for para estender, a gente estaria agradecido. Gostaria de informar também que nós precisamos urgentemente de um cais, um pequeno cais. Até que seja feita toda essa obra, nosso cais está ali abandonado. Nós não temos luz, não temos água e não temos também gelo. Não temos como pegar. E nessa forma de abandono, se essa casa também olhar novamente por nós, a gente estaria imensamente agradecido. Que são 57 famílias que vivem disso, que exploram a pesca, e essa necessidade é muito grande. Perdoe aí por vocês, por minha gagueira, que eu nunca falei em público, eu justifico, mas gostaria também Pode ficar à vontade. Gostaria de lembrar também, já que se não se trata disso hoje, uma olhadinha pela SESEX de Itaipu. Parece que nós não temos ninguém que nos apoie, e é uma coisa muito importante para a gente. Essa SESEX de Itaipu é muito importante, algumas pessoas são contra, aquelas que têm, vamos dizer assim, um barco profissional para 20 toneladas, né? Só que lá são pescadores que tiram no máximo 100 quilos de peixe cada barco daquele. Calculo que sejam 60 barcos lá, e como uma reserva extrativista, então gostaria de vocês lembrassem muito bem sobre a necessidade dessa SEX, que está no nosso município. Gostaria também de agradecer, não sei quem foi, sobre a suspensão dessa draga que jogava lama, que essa lama daqui, ela foi parar lá em Ponta Negra. As águas jogaram toda essa lama lá em Ponta Negra. E tivemos várias redes lá em Ponta Negra que foram danificadas por tudo isso. Inclusive o pesqueiro, que tinha muitos pargos, hoje estão carentes. Voltando, sobre a poluição da Baía de Guanabara, que teve aqui, não me lembro quem foi que falou, certíssimo, né? Isso traz desemprego para a gente. Tudo isso que foi aprovado pelo INEA traz desempregos, traz esse desemprego. E somos muito pequenos para reclamar. Reclamar quem? Não temos a quem reclamar, dependemos de vocês. Todos nós dependemos de vocês. Esperamos que vocês lembrem novamente da gente, que nós não somos mais invisíveis. Agradeço em nome também dos marisqueiros, que parece que foram lembrados, que esses marisqueiros também vão ter um espaço deles ali. E só gostaria de fazer uma pergunta. Essas casas terão escritura? Sim, importante. Por que foi fechado o terminal para o escoamento do pescado, que é feito lá pelos marisqueiros? Eles não têm direito de escoar o pescado deles? Foi vedado, não entra um carro, não entra nada. Como é que eles sobrevivem? Parece que eles já tiveram nessa casa, não sei se falaram sobre o assunto, sobre o fechamento de lá. Quem poderia resolver isso? Sim. Novamente, sobre esse cais, que precisamos muito dele. Apenas talvez uma caixa d'água de 5, 10 mil litros e uma luz.
serviria para escoar todo o pescado por ali, à noite. Muita gente depende daquele cais para pescar, os pescadores que vêm também de outros lugares. Não temos água, não temos luz. E ali é um ótimo local para isso, para escoamento do pescado, está do lado do mercado, que inclusive em 82, 84, aquilo ali era um mercado muito grande. Havia um escoamento ali e de repente está abandonado, não sei porquê. E eu gostaria que vocês vissem isso, lembrassem mais uma vez. Muito obrigado. Gostaria de convidar a senhora Dione Castro. Dione. Só para, se estiver muito longe, o próximo orador é o seu Luiz Cláudio Guimarães, para ele se aproximar. Esse senhor que falou agora disse que nunca falou em público, mas falou bem pra caramba, e eu odeio falar em público. Mas acontece o seguinte, eu tive aqui na última audiência pública e saí assim um pouco com a consciência pesada de não ter dado aqui meu testemunho. Meu nome é Dionê, eu hoje trabalho aqui na vice-prefeitura, com o Axel. A gente está procurando desenvolver o modelo de gestão integrada, com participação da população, porque são os modelos de gestão que a gente percebe que nos municípios é o que poderia funcionar, que daria mais eficácia à transformação do espaço, à melhoria do espaço. Mas eu morei aqui em Niterói em 1972, no meu primeiro ano de faculdade, que eu fiz aqui na UF. E morei ali na rua Marquês de Caxias. Quando eu voltei agora em Niterói, por conta de estar trabalhando aqui na prefeitura, passei por aquela área, e a área já era horrível na época. E ela continua muito ruim. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem, na prefeitura, sentido na pele as dificuldades e a urgência de fazer um trabalho e de investir nas áreas com risco de desabamento de encosta. Niterói tem uma quantidade enorme de áreas em que precisa ter investimento. E aí eu saí daqui na última audiência que eu tive aqui, e as pessoas, não havia uma discussão mais ampla sobre o processo de gestão municipal. E não era para ter mesmo, mas pelo menos eu acho que nas colocações seria necessário que as pessoas tivessem por trás, na sua base, a discussão sobre a melhoria do espaço municipal como um todo. Então, assim, o que a gente percebe? Se há possibilidade do poder público municipal, através de um instrumento legal, conseguir recursos privados para investir numa área que há 40 anos está degradada e que, ao mesmo tempo, concentre esforços para resolver as áreas em que as pessoas estão com risco de morrer. Então, eu não entendi, por isso que eu saí me sentindo meio culpada, porque eu poderia ter dado esse testemunho. Tem uma outra coisa também que me fez ficar pensando na história, é o seguinte: no segundo semestre do ano passado, eu estava de licença do INEA, minha origem é a FEMA, eu trabalho na FEMA desde 76, estava de licença e fui participar da equipe que foi fazer o plano de gestão integrada de resíduos sólidos da área do Porto, lá no Rio de Janeiro. E nesse trabalho, eu falei com todo mundo daquela área, desde os habitantes do Morro da Providência até os habitantes do Morro da Conceição, o pessoal do Morro do Pinto e as pessoas que são Para concluir, poucas, por favor. poucas. Desculpe. E a gente viu que naquela área, embora nessa sessão que eu participei aqui se falasse muito mal da área da OUC lá do Porto, do Rio de Janeiro, eu não vi isso nas pessoas com quem eu falei.
As pessoas, pelo contrário, o Morro da Conceição hoje, quem visitar o Morro da Conceição hoje vai ficar impressionado com o que se transformou aquilo, porque é a primeira fase do programa do Porto que já está concluída. Morro da Conceição ficou muito interessante e a população com quem a gente falou se manifestou favoravelmente. E nas outras áreas, as pessoas estavam também na expectativa de receber as mesmas benfeitorias que aconteceram no Morro da Conceição. Então, eu venci aqui a minha resistência de falar em público para dizer isso. Se há necessidade de se investir recurso público no município, eu acho que a prioridade tem que ser as pessoas que estão com risco de morrer, de perder seus bens. E nós temos grande parte do município de Niterói numa situação que é necessário e está sendo feito um esforço absurdo. Logo no início do governo conseguimos, enfim, eu já estou me sentindo assim dentro, embora seja de fora, já estou vestindo a camisa, conseguiu-se e já está sendo investido recurso para a proteção de encostas. Tem um programa de gestão de encosta que está sendo muito discutido na base. A prefeitura está priorizando o olhar dos funcionários que têm interface direta com as famílias para formular seus projetos. Eu não estou falando mentira, quer dizer, eu não vim aqui para falar mentira. Tá bom, muito obrigada, viu? Eu fui chamando as pessoas, mas esqueci de dizer que faz presente o nosso vice-prefeito Axel Grael, que todo mundo já conhece, está representando o prefeito. Também presente a secretária de Conservação, Deise Monassa. Com a palavra, o senhor Luiz Cláudio Guimarães.